Olá pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Meu nome é Ariane e você está no Clube dos Leitores. A gente tá no projeto, né, de leitura da Bíblia e hoje eu estudei sobre o capítulo 4 de Gênesis, que nós vamos discutir sobre ela. O capítulo 4 de Gênesis vai discursar aqui sobre a história de Abel e Caim. Caim e Abel, na verdade. Quem nasceu primeiro foi Caim. Quando Adão e Eva tiveram filhos, tiveram dois filhos primeiro, Caim e Abel. Caim cultivava o solo e Abel era pastor de ovelhas. Um certo dia, fizeram uma oferta ao Senhor e Caim levou para Deus os frutos da sua terra. Mas Abel levou os seus primogênitos, os seus animais mais velhos, e levou a gordura do seu rebanho, invocou o nome de Deus, e Deus se agradou com isso, ao passo que de Caim se desagradou. Então Deus se agradou de Abel e se desagradou de Caim. Daí gerou uma rixa, e Caim começa a ficar perigoso. A Bíblia diz que ele começou a andar de cabeça baixa, ou seja, tramando, uma pessoa treiteira, para ver as coisas da Bíblia de antigamente, quando essa até hoje, aquela pessoa treiteira, tramando já a morte do seu irmão. E Deus foi falar com ele, Deus disse aqui, tá bem aqui. Por que você está enfurecido e anda de cabeça baixa? E fala que é assim, que se ele agisse bem, o bem viria para ele. Mas como ele estava agindo mal, o mal seria o pecado batendo na porta dele. Seria como uma fera acuada. Ninguém domina uma fera acuada, né? Já pensou você estar de frente com uma fera louca para lhe dominar e você de frente com ela, você não conseguiria dominar ela. Igual o pecado. Quando a gente anda pelo mal, a tendência é piorar, a tendência é o mal tragar. A tendência é a fera acuada estar ali na porta. Mas quando você anda pelo bem, você é como uma luz que endireita os caminhos da gente. E aí ele foi, mesmo o Senhor falando com ele, Deus falou com Caim, mesmo o Senhor falando com ele foi lá, levou seu irmão no campo e matou seu irmão. Matou Abel friamente. Isso mostra a maldade, a violência que já havia desde antigamente. Matou seu irmão friamente. Aí Deus foi procurar ele. Onde está seu irmão Abel? Ele disse, acaso sou eu o tutor de meu irmão? Acaso sou eu o guarda de meu irmão? E Deus diz, eu ouço o sangue dele clamando. O sangue dele. E por isso que Deus amaldiçoou ele na terra. Ele disse que ele seria amaldiçoado na terra. Nada que ele plantasse daria, nada que ele cultivasse daria o produto. Ele plantaria em terras inférteis e andaria errante e perdido pelo mundo. Ele seria amaldiçoado por esse erro que ele fez. Que o sangue de Abel falou, o sangue de Abel clamou da terra para Deus. Em sentido simbólico, né, gente? Mas vocês entenderam. Que Deus estava falando aqui da tragédia que aconteceu e já Deus disse: o sangue de teu irmão clama da terra a mim. E mesmo assim, ele continuou no mau caminho. E ele disse: minha culpa é pesada. E Deus disse que quem matasse ele seria vingado 7 vezes, e pôs um sinal nele para ninguém matar ele por onde quer que ele entrasse, porque o castigo dele foi ele andar errante, perdido, sem rumo. E aí ele se afastou de Deus, se afastou da presença de Deus, porque ele tinha o privilégio de ter a presença de Deus. Ele tinha esse privilégio. Só que aí ele se afastou e foi morar numa terra chamada Terra de Nod, a leste do Jardim do Éden. E aí nessa terra ele teve uma mulher e deu à luz seu primeiro filho, Enoque. Ele construiu uma cidade e colocou o nome dela, o nome do seu filho, Enoque. Enoque gerou a Irade. Irade gerou a Maviael. Maviael gerou a Matusael. E Matusael gerou a Lameque. Lameque teve... Isso são os descendentes, tá, gente? Os descendentes de Caim. Caim gerou a Enoque. Enoque gerou a Irade.
Irad gerou a Maviael, Maviael gerou a Matusael, e Matusael gerou a Lameque. Ou seja, Enoque era o tataravô de Lameque. Caim era o pai do tataravô de Lameque, era o descendente dele, né? E Lameque tomou para si duas esposas, Ada e Sela. Ada deu à luz a Jabel, que foi o antepassado dos pastores nômades, que ficou na história conhecido, foi na história construída. Ele ficou como antepassado dos pastores nômades, e seu irmão era Jubal, tá aqui escrito Jubal. Esse foi antepassado dos que ficaram os tocadores de lira e flauta. E ele tinha também uma irmã, Noema, uma filha. Eles tiveram Lameque e Ada. E com Sela ele teve Tubal-Caim. Sela ele teve Tubal-Caim. E ele foi antepassado. Não, Noema não foi, não é irmã de Jubal, nem de Jabal, nem de Jabel, nem de Jabel e nem de Jubal. Ela é irmã de Tubal-Caim. Tubal-Caim é filho de Sela, a outra esposa de Lameque. E eles ficaram como os antepassados dos que forjavam, trabalhavam com bronze e com ferro. E aí Noema era irmã dele, Tubal-Caim. E Lameque um dia disse, se exaltando, creio, que por uma ferida ia matar um homem, por uma cicatriz ia matar um jovem. E se lembrou do seu antepassado, Caim, porque Caim era o pai do seu tataravô, que era o Enoque. E disse que se a vingança de Caim era 7 vezes, a de Lameque era 77 vezes. Só que uma coisa que eu acho linda desse capítulo é que eu sei que Abel não vai terminar assim. Abel um dia vai encontrar a paz dele. Abel não terminou para ele ainda, porque aqui é só uma passagem, e não terminou para ele aqui. E eu achei outra coisa linda desse capítulo, se além do amor que Deus sentiu por Abel, da comunhão que eles tinham, do agrado que Abel agradou a Deus. Abel conseguiu agradar ao Senhor. Por isso como ele era uma pessoa boa. E outra coisa que eu acho linda desse capítulo é que fala que Adão e Eva se uniram de volta e tiveram outro filho chamado Sete. Escutem só, Sete, e Eva disse: Deus me deu outro descendente no lugar de Abel que Caim matou. E Sete teve um filho chamado Enós. Enós. Diz aqui, Sete também teve um filho, a quem deu o nome de Enós. E uma coisa que eu acho mais linda aqui desse capítulo é que diz assim: Este foi o primeiro a invocar o nome de Javé. Depois de toda essa tragédia, nenhum descendente de Caim invocou o nome de Deus, mas quando Sete foi gerado, e depois que gerou a Enós, foi a descendência santa, porque daí começou a se invocar o nome de Deus. E daí se tira uma coisa boa de tudo esse horror que eu acabei de dizer, que aconteceu essa tragédia, que Caim matou seu irmão Abel com raiva por causa disso, tudo. Com raiva injustamente, matou ele injustamente, mas teve essa bondade, teve esse bem no mundo, de pelo menos o filho de Eva, o neto de Eva, é nós invocar o nome de Deus. Então, louvado seja o nome de Deus por isso, porque mesmo em meio às tragédias, o bem sempre está ali, junto e insistindo e pelejando pelo ser humano. É tanto que nós, a partir de nós, filho de Sete, filho do outro filho de Adão e Eva, daí começou -se a se invocar o nome do Senhor. E era isso, meus amados. Agora eu quero orar com vocês. Pai Santo, sabemos que tantas coisas levam o ser humano a praticar absurdos, Senhor. Inveja, maldade, violência. Eu próprio já fui vítima disso, Senhor. Eu sei como é pesado a inveja na vida da gente. E foi o que Caim fez com o seu irmão, com Abel. Cirou ser uma pessoa ruim. Mas, Senhor, eu sei que Abel vai ter um bom lugar um dia. E que o Senhor é justo. Eu vou te pedir nesse dia de hoje, nesta sexta-feira de hoje, que é sábado para nós adventistas, que o Senhor aplique a justiça nessa terra.
e que tudo que for plantado seja colhido. Quem plantar o bem, colhe o bem. Quem plantar o mal, infelizmente, vai colher o mal, porque esse é o certo. Pai querido e amado, nos protege, nos guarda e obrigada por o bem sempre estar entre nós, insistindo por nós. Às vezes nós largados, nós sem querer saber, nós pecadores, mas o Espírito Santo está sempre batendo na nossa porta. O Espírito Santo, o bem, ainda tem o bem nesse mundo. Não acabou, não acabou a esperança não acabou. Então nós temos o Espírito Santo, nós temos o bem porque em nós serviu ao Senhor. Ele continuou, ele invocou o teu nome, Senhor. E daí se vê uma coisa boa em meio a toda essa tragédia. Por isso eu te agradeço pelo bem nessa terra, pelo dom da vida, por todas as coisas. Não porque eu mereça, mas humildemente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Era isso que eu queria passar para vocês, essa reflexão. Foram com as minhas palavras, foram o que eu estudei. Eu estudei muito, tá, gente? Eu até marquei aqui as partes do capítulo 4. Dá para vocês verem. Marquei tudo, estudei tudo direitinho. E essas são as minhas observações do capítulo 4 para vocês. Eu gosto também de explicar lendo. Por exemplo, eu leio um versículo e explico isso. Eu faço basicamente uma explicação do que aconteceu na história. Era só isso, meus amados. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro e fui!